Olá! Vamos falar de um assunto que parece muito teórico, mas que, na verdade, mexe com o nosso dia a dia o tempo todo: a posse. E não é a mesma coisa que propriedade, mas sim o poder de fato que alguém tem sobre alguma coisa. É um tema cheio de detalhes, que o direito usa para resolver conflitos super comuns. Vamos entender como isso funciona. Esta análise conta com o apoio da Rios Excursões, sempre uma ótima parceira para explorar novos horizontes. Pensa só nessas situações. Quem é que está certo? A resposta para isso, quase sempre, passa por como a lei enxerga a posse de cada um. Ter a posse não é só segurar algo na mão, é sobre os poderes que se exerce sobre aquele bem. E o jeito como isso acontece tem consequências jurídicas enormes. É para entender essas consequências que a gente está aqui. Para organizar o nosso papo, a gente vai seguir este roteiro aqui. Primeiro, a gente define o que é posse. Depois, a gente mergulha nas classificações. Como ela se divide, qual a sua origem, o que o possuidor sabia ou não, o peso do tempo e, por fim, como a posse pode ser compartilhada. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, o essencial. Antes de classificar, a gente precisa saber o que é coisa. Afinal, o que o nosso Código Civil entende como posse? A resposta está na teoria objetiva de Hering, que foi adotada no Brasil. E o que isso quer dizer na prática? É bem simples. A posse é a aparência de ser dono. A palavra-chave aqui é fato. Posse é ter o poder de fato sobre a coisa, mesmo sem ter o papel da propriedade. Se alguém age como se fosse o dono, usando, tirando proveito, podendo dispor daquilo, essa pessoa, aos olhos da lei, é um possuidor. Agora, atenção para uma distinção que é crucial. Nem todo mundo que está com um bem na mão é considerado possuidor. Existe a figura do detentor, que alguns chamam de fâmulo da posse. Pensa no caseiro de uma fazenda. Ele cuida do lugar, zela por tudo, mas faz isso em nome do patrão, recebendo ordens. O poder que ele exerce não é em nome próprio, por isso ele é só um detentor. E qual a consequência disso? Ele não pode usar as ações de defesa da posse. Essa proteção é do possuidor, não do detentor. Certo. Agora que a gente já sabe o que é posse e quem é o possuidor, vamos ver uma coisa bem interessante. A posse pode ser dividida. É isso mesmo. O mesmo bem pode ter mais de um possuidor ao mesmo tempo, cada um com um tipo de posse diferente. Isso se chama desdobramento da posse. O exemplo clássico que todo mundo entende é o do aluguel. O inquilino que está lá, morando no imóvel, tem a posse direta. O locador, que é o proprietário, fica com a posse indireta. Os dois são possuidores e os dois têm proteção da lei. E o mais importante aqui, uma posse não anula a outra. O inquilino pode, inclusive, defender a posse dele até mesmo contra o proprietário, se ele, por exemplo, tentar tomar o imóvel de volta à força antes do contrato acabar. Bom, a gente já viu como a posse pode ser dividida. Mas e o caráter dela? Vamos dar uma olhada no que a gente poderia chamar de ficha corrida da posse. A pergunta aqui é: como essa posse começou? A origem dela foi limpa ou ela foi contaminada por algum vício? A lei parte de uma presunção de inocência, digamos assim. A posse justa é a regra, é o que se espera. E a definição dela é por exclusão. É justa toda posse que não for violenta, clandestina ou precária. Ou seja, se não tiver um dos três vícios que a gente vai ver agora, a posse é considerada justa. E aqui estão eles, os vícios que tornam a posse injusta. Violência é quando se usa a força, como num roubo. Clandestinidade é pegar algo às escondidas, na calada, como num furto. E a precariedade, que talvez seja mais sutil, acontece quando alguém recebe um bem legalmente, por confiança, como um livro emprestado, mas depois se recusa a devolver. É o abuso de confiança que transforma a posse em injusta. Agora a gente sai da análise objetiva da origem da posse e entra literalmente na mente do possuidor. A questão passa a ser subjetiva. A pessoa que está com o bem sabe que existe um problema com aquela posse ou não. E esse exemplo é perfeito para ilustrar isso. A posse de quem comprou o celular é objetivamente injusta, porque o aparelho veio de um crime. Mas, se a pessoa não sabia e não tinha como saber disso, a posse dela é de boa fé. A lei diferencia totalmente a situação de quem ignora o problema da situação de quem sabe dele e, mesmo assim, continua com o bem. E por que essa diferença é tão importante? Pelas consequências práticas, financeiras. Olha só como o tratamento é diferente. A lei busca proteger quem agiu de forma honesta. O possuidor de boa-fé, que achava que estava tudo certo, tem direito aos frutos que colheu, como o aluguel de um imóvel, e tem direito a ser indenizado por melhorias que fez. Já o de má-fé, que sabia do problema, não só não tem direito a nada disso, como ainda responde por tudo. O impacto disso no bolso é gigantesco. Vimos que a consciência do possuidor tem um peso enorme, mas tem outro fator que vira completamente o jogo na hora de um processo: o relógio.
O tempo que uma posse injusta dura muda a estratégia e a velocidade para conseguir o bem de volta. O prazo mágico aqui é ano e dia. Se a posse injusta tem menos tempo que isso, ela é chamada de posse nova. E qual a grande vantagem para quem foi lesado? Poder pedir uma liminar, ou seja, uma decisão judicial super rápida logo no comecinho do processo para já reaver o bem. Agora, se essa posse injusta passa de 1 ano e 1 dia, ela vira posse velha. Aí o processo segue um rito mais lento e essa chance de ter uma decisão rápida já era. É aquela velha história, o direito não socorre aos que dormem. A gente explorou a importância do tempo na hora do conflito. Para fechar nossa análise, vamos ver o que acontece quando não há um conflito, mas sim um compartilhamento harmônico da mesma posse. Isso é como posse. Imagina irmãos que herdam uma fazenda e decidem tocar um negócio juntos, sem dividir qual pedaço da terra é de quem. Todos eles exercem, ao mesmo tempo, os poderes de possuidor sobre a fazenda inteira. Eles são compossuidores. E a lei protege essa situação, garantindo que um não possa simplesmente excluir o outro do uso da coisa. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto crucial é este. Todas essas classificações que a gente viu, se a posse é direta ou indireta, justa ou injusta, de boa ou má fé, nova ou velha, não são meros detalhes teóricos para complicar a vida. Elas são as ferramentas que o sistema jurídico usa para decidir quem tem o direito de se defender, quem fica com os lucros, quem paga por melhorias e, talvez o mais importante, com que velocidade a justiça pode agir para resolver o problema. E a gente termina com uma reflexão. Vimos que a posse é a manifestação de um poder de fato sobre as coisas. Mas quando dois fatos entram em conflito, o fato do antigo possuidor e o do novo, o de quem tem o documento e o de quem está ocupando a terra, a lei precisa fazer uma escolha. As classificações que exploramos hoje são, na verdade, o mapa que guia essa decisão tão difícil, mostrando qual fato, em cada situação específica, merece a proteção da justiça.